Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula desse módulo 3, onde a gente está falando um pouquinho sobre funções, fórmulas, tá? Então esse módulo é específico para isso. Você já fez a primeira aula, né? Já viu ali sobre C, Conte C, Proc V, C erro também. Então você já conseguiu verificar essas funções, como elas funcionam, e também já pôde ver um pouquinho a diferença entre uma fórmula e uma função, tá? Então hoje a gente vai dar continuidade nesse módulo, onde a gente vai falar de mais algumas funções que você vai utilizar no seu dia a dia, tá? Então, se você chegou até aqui, parabéns pelo seu avanço, pelo seu progresso, tá? Eu quero te parabenizar mais uma vez porque você está investindo no seu tempo, você está investindo em você mesmo e não existe melhor investimento do que esse. Tá bom? Então, eu queria que você continuasse comigo até o final dessa aula para você aprender um pouco mais, agregar mais ao seu conhecimento nessa ferramenta tão potente que é o Excel, tá bom? Então, caso você tenha alguma dúvida, eu gosto de falar isso já no início do vídeo, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, você tem ali o total acesso, né, a mim, pode ir ali pelo grupo que a gente está fazendo. Eu vou te responder ali com a maior rapidez possível para você não ficar com a sua dúvida, tá bom? Então me pergunte, pode mandar, me fala o que você está achando um pouco do vídeo e tal, das aulas, então eu acho que isso é importante para a gente melhorar sempre, beleza? Então vamos botar a mão na massa e vamos para cima. Valeu! Pessoal, então a gente vai voltar agora para o Excel, tá? A gente vai retomar aquela nossa planilha, aquela nossa base que é essa aqui, tá? Então agora a gente vai dar continuidade naquilo que a gente já falou, tá? Um pouquinho. Vou só repassar aqui, né, coisa rápida, para a gente ver um pouquinho. Ó, as funções, a gente já falou de funções condicionais, que são a função C erro. Já falamos também aqui da função de procura, que é o PROC-V, tão conhecido como PROC-V. Agora a gente vai continuar, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas, e a gente vai falar agora sobre data e hora, tá? São funções que o Excel também ele sugere, ele dá essa função para que a gente possa usufruir delas, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos começar aqui com a data de hoje, tá? Com a função chamada hoje. O que é essa função? Vamos lá. Primeiro eu quero verificar a data de hoje, tá? E essa função, ela traz a data atual. Quando eu coloco aqui, ó, hoje, tá? Ele já traz uma função para mim, que é a data atual. Sempre que eu utilizar essa função, ela vai ser a data atual para o Excel, tá? Tá vendo, ó? Eu coloquei aqui hoje, e aí já trouxe a data para mim. Vamos supor, aonde que eu posso usar isso? Eu tenho um formulário que eu tenho que imprimir esse formulário todos os dias. E aí todos os dias eu tenho que colocar a data atual. Ao invés de eu ter que ficar colocando a data todos os dias, eu posso utilizar essa função hoje no cabeçalho do meu formulário e sempre que eu abrir esse arquivo ele vai trazer com a data atual. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a função mês. Eu tenho lá uma data, tá? Uma data qualquer. Vamos supor que eu tenha a data, sei lá, data do meu aniversário, um exemplo, tá? Ó, 11/10 de 1987, tá? Lembrando que eu estou sugerindo uma data para o Excel, e como é um texto, tá, gente? Eu tenho que colocar ela entre aspas duplas, não se esqueça disso, tá bom? E eu vou fechar aqui o meu parênteses. Ele vai trazer só o mês da data do meu nascimento, olha só, tá? Eu informei a data do meu nascimento, dia, mês e ano, só que eu puxei somente o mês. Eu só puxei o mês do meu nascimento, tá bom? Isso aqui é bom para fazer alguns filtros e tal. Isso aqui é bacana, tá? Mesma coisa eu posso fazer com um ano. Ó, eu vou colocar aqui, lembrando das aspas duplas, eu vou colocar aqui, ó, 11/10 de 1987. Fecho aspas duplas, tá? Fecho aqui aspas duplas. Opa. Fecho aspas duplas. Venho aqui, fecho as aspas duplas e fecho aqui com... E aí fecho aqui com tem também a função... Que cacete. Tá. Eu tenho também aqui a função ano, tá? Que do mesmo modo que funciona o mês. Eu vou colocar aqui igual ano. Vou abrir aqui um parênteses. Vou colocar aspas duplas, porque eu estou informando um texto para o Excel. Vou colocar aqui 11/10 de 1987. Tá? Vou fechar com aspas duplas e vou fechar o parênteses. Vou dar um enter. Tá vendo? Ele pegou somente
o ano do meu nascimento. Às vezes eu quero saber o ano de nascimento de alguém, porém ele me informou a data inteira. Pô, você vai falar para mim assim, mas numa única célula eu consigo visualizar isso. Só que a gente não pode esquecer que o Excel ele trabalha com planilhas aí que tem 100, 200, 1000 linhas, tá? Então isso aqui facilita para você. Vou te dar um exemplo claro, tá? Eu quero saber a data, quantos anos eu tenho, por exemplo. E eu não quero saber o dia exatamente, eu quero saber só quantos anos eu tenho. Eu posso muito bem fazer o quê? Um ano, tá? Vou colocar aqui, ó, ano. Vou colocar a função hoje, tá? A data atual. Ó, aqui dentro eu coloco a função hoje. Ó, e fecho de novo aqui o ano. Olha só, ele vai trazer o ano de 2021. E aí eu quero saber quantos anos eu tenho hoje. Eu coloco esse aqui, que é a célula D9, menos a célula C9. E aí eu tenho 34 anos. Ok? Então, para isso essas funções, pode parecer que não, mas você pode utilizar elas no seu dia a dia sim, sabendo que elas existem, você pode facilitar o seu trabalho também. Agora eu quero saber dia da semana, o dia da semana que eu nasci. O Excel, pro Excel, o dia da semana ele é representado do dia domingo até sábado. Então, o domingo é o dia 1, segundo é dia 2 e assim o sábado é o dia 7, tá? Então eu vou colocar o que aqui, ó? Dia da semana, tá? Já abriu ali para mim. Eu vou selecionar, mesma coisa, data do meu nascimento, 11 de 10 de 1987. Fecho aqui aspas duplas e dou um enter. Olha só, eu nasci no dia 1. Ou melhor, eu nasci no dia da semana 1, que é igual ao domingo. Então eu nasci no domingo, tá bom? Isso aqui você pode até saber que dia que você nasceu, qual o dia da semana que você nasceu, tá bom? E por último, vamos supor que eu tenho aqui, esses dados eles estão soltos, tá? É o ano, é o mês, tá vendo? E é o dia, tá? Só que eu preciso montar uma data aqui. Tenho alguns esquemas para fazer isso aqui? Tenho, mas eu tenho uma função chamada data. Olha só, função data. Olha que bacana. Aqui, ó, ele já me oferece o ano que eu quero, o mês e o dia. Então é simples. Eu coloco o ano, separo por ponto e vírgula, coloco o mês, separo por ponto e vírgula de novo e coloco o dia. E automaticamente ele já me dá aqui a data atual. E se eu mudar aqui, vamos supor que aqui seja 2022. Ó, ele vai mudar automaticamente aqui também. Ok? Esse é o exemplo de algumas datas, tá? Sobre data. E agora a gente vai falar também sobre as funções relacionadas à hora, tá? Hora, minuto, segundo, tá? Então vamos supor aqui que eu tenho uma hora. Sei lá, vou colocar aqui 20, 34 e 12, tá? Tem essa hora aqui, ó. Vou trazer ela aqui para cima. Recortei, colei e eu quero saber somente a hora da hora atual. Eu não quero saber minuto e segundo, eu só quero saber a hora. Então o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, igual hora, ó, e seleciono essa célula aqui, ó. Ele vai me trazer só a hora. Mesma coisa é igual o minuto. Eu quero saber o minuto de cada hora, ó, minuto. E também eu quero saber o segundo, ó, de cada hora. Então eu consigo com isso aqui também desmembrar isso na hora. Porque eu vou te mostrar uma coisa aqui que você pode ter problema lá na frente e você não vai saber como resolver. Isso aqui para o Excel é uma hora. Porém, a hora para o Excel ele é diferente. Olha só, se a gente vier aqui, ó, e colocar em geral, olha só como é que a hora ficou. Tá vendo? A hora ela deu uma distorcida. Isso aqui para o Excel é uma hora. Ele vai somar isso aqui como uma hora, é um formato de hora. Tá? Então, vamos supor que eu queira pegar aqui somente a hora. Eu vou jogar aqui, por exemplo, isso a gente vai olhar lá na frente, mas é só para você entender por que é bom utilizar essas funções hora, minuto, segundo. Eu vou colocar aqui, ó, eu quero pegar somente a hora, tá? Sem utilizar a função hora. Você vai ver que vai dar errado. Se eu pegar aqui, ó, essa função esquerda, eu vou explicar lá na frente, é só para você entender o conceito, tá? Esquerda 2. Era para pegar os dois caracteres da esquerda para cá, da minha esquerda para cá. Vou dar um Enter. Tá vendo, ó? Ele trouxe aquela hora do formato Excel. Olha só. Ele já deu um erro aqui, tá vendo? Ele trouxe o zero e a vírgula. Só que eu não quero saber isso, eu quero saber a hora dessa formação aqui, desse valor. Então, é por isso que a gente utiliza a função hora, porque daí ele traz exatamente a hora desse valor aqui, ok? E
isso também serve para os demais, segundo, minutos. Às vezes você tem uma base, vou te dar um exemplo aqui, ó. Você tem uma base onde você, dentro de uma hora, eu quero saber, dentro de uma hora não, dentro de 2 horas, eu quero saber quantas pessoas, quantos registros foram feitos dentro da hora 20 e quantos registros foram feitos dentro da hora 21. Se eu não colocar, vou colocar aqui mais 3 aqui, se eu não colocar uma validação só da hora, ele vai me dar um valor de cada, porque cada segundo vai mudar a hora, tá? Porque a hora vai mudar em segundo. Então, eu não consigo uma informação exata. Então, o que eu faço aqui? Eu quero saber hora 20 e hora 21. Quero saber quantos registros foram feitos dentro dessas horas, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho 20h34, vou colocar aqui 20h45, depois eu vou voltar aqui 20h50, ó, 20h50, depois já pulou para 21, ó, já é 21h04, tá? E aqui vou pular para 21h30 e 45, por exemplo, ó, e 44, tá? Então aqui, ó, olhando aqui, eu sei, lógico, eu vou saber, eu tenho 3 da hora 20 e 2 da hora 21. Só que lembrando, estamos falando de planilhas extensas, estamos falando aí de 100, de 20, 100, 200, 500, 1000 registros, tá? Então, isso vai facilitar para mim. Vamos supor que eu queira saber quantos registros eu tive num dia, da 0 hora até as 23 horas. Eu consigo saber quantos registros exatamente foram feitos com essa função aqui, tá? E aí eu vou usar uma função que vocês ainda não viram, mas é uma função que vocês vão ver já, que é o CONT-C. Ó, vou usar o CONT-C aqui, ó. CONT-C, o CONT-C, tá? Eu quero selecionar essa seleção aqui, essas células. Eu quero saber dentro dessas células quantas horas eu tenho de cada um. E aí eu vou colocar aqui hora 20, ó. Lógico, tem que fazer a função hora ainda, né? E a hora 21. Não puxou porque eu não tenho esses valores aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco hora, aqui, ó, hora para todo mundo. Ó, eu tenho aqui a hora, aqui está com um formato diferente. Só pegar esse formato aqui, ó, e vamos deixar aqui, ó, pronto. Essa funçãozinha também vocês já sabem fazer, tá? Vamos selecionar aqui para ficar tudo igualzinho. Ó, vou trazer para cá. Então ele já me trouxe somente a hora. O meu CONT-C aqui eu posso mudar. Em vez de eu deixar aqui, eu vou arrastar ele para o lado. Ó, arrastei para o lado. E aí já deu certo. Tá vendo? Um está aqui, o outro está aqui. Então eu já vejo aqui que 3 registros na hora 20 e 2 registros na hora 21. Então eu consigo fazer esse tipo de separação. Tá bom? E por último aqui, a gente tem a função agora. O que essa função agora ela traz? Ela traz, ó, exatamente a data e a hora e o minuto exato a qual eu selecionei. Eu fiz essa planilha, tá? Ou eu fiz essa célula, tá? Ele passando de minuto, ele já vai mudar também. Vamos ver aqui agora, são 36. No 37, se eu sair da célula e dar um Enter de novo, ela vai mudar aqui automaticamente para mim, tá? Ó, já mudou para 37. Se eu vier aqui dentro, ó, vim aqui dentro e dei um Enter de novo, ele vai mudar para 37. Às vezes você tem que saber a hora, tipo ali, lógico, você tem um relógio aqui em cima ou embaixo, mas dentro de uma função, talvez de uma planilha você vai usar, você já sabe que essa função também ela vai te ajudar bastante. Tá bom? Essa parte de data e hora, funções data e hora, lógico, tá, gente, que tem outras funções relacionadas a isso. Eu estou passando ali algumas funções que você vai utilizar no seu dia a dia, tá? E eu te convido a ir nessa aba aqui, ó, e ver sobre isso, ó. Aqui eu tenho mais funções, tá? Fim de mês, dias, data, valor, hora, mês, aí a gente tem aqui segundo, tempo, tá? Todas essas funções aqui, caso você tenha alguma dúvida dentro de alguma dessas funções, você pode me chamar, pode mandar mensagem, e aí eu vou tirar essa dúvida para você, tá ok? Então, vamos dar continuidade aqui para a gente agora para a estatística, beleza? Bora lá. Então a gente vai falar agora sobre mínimo, máximo e média, tá? Isso aqui a gente usa bastante também. Às vezes você quer montar um ranking, às vezes você quer saber a média de uma venda no mês, tal. Isso aqui a gente consegue visualizar também.
Beleza, vamos lá. Eu já deixei aqui, ó, preparado já uma contagem de 1 a 10, e aí com isso eu já consigo mostrar para vocês como é que funciona cada função, tá? Vamos na primeira aqui, ó. Na minha primeira aqui, eu vou fazer ela de novo para você entender, ó. Eu vou colocar aqui, ó, mínimo, tá? Opa, mínimo. Mínimo. É isso mesmo. Ó, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, mínimo, tá? Tá aqui já, eu posso... Aqui, já criei a função. E aí eu vou selecionar aonde eu quero ver essa mínima. Para que funciona? Dentro de uma seleção, ele vai trazer o número menor que eu tenho aqui, tá? Então, ó, eu vou selecionar tudo e dentro dessa seleção, ele traz o menor número que eu tenho. Ó, ele trouxe um 1. Vamos supor que eu não tenho um aqui, ó, ele vai trazer o 2, tá vendo? Então, ele sempre vai trazer de forma dinâmica o menor número da minha seleção, ok? E aí, de igual modo, se eu colocar aqui o máximo, lembrando, gente, que as funções do Excel, ele respeita a acentuação, tá? Maiúscula, minúscula, mínimo, máximo, você vai ver aí que ele respeita essa acentuação, tá? Então vamos lá. O máximo dessa seleção, opa, vamos selecionar, ó. Selecionei aqui, o máximo dessa seleção, ela é o 10. Vamos supor que eu não tenho 10 aqui, ó. Opa, vamos apagar esse 10, ele já pulou para 9. Tá vendo? Essa é a função máxima, tá? Vamos ver agora a função média. O que é a média? A gente já sabe que a média é a soma de todos os itens, né, de todos os valores e a divisão entre eles, tá? Então a média ela já faz esse cálculo pra gente. O que eu vou fazer aqui, ó? Média. Opa, ó. Mesma coisa, ó. Média, tá? E aí eu vou fazer a média aqui até o final. Então ele vai somar todos esses números e vai dividir pela quantidade de número que tem, tá? Então, falando assim, pode parecer um pouco confuso, mas na prática você vai ver que no final vai te dar um resultado positivo, tá? Você vai pegar e a média é isso, tá? Vamos supor que você tenha lá, sei lá, 3 notas, tá? 10, 20 e 30, vai. Vamos supor que, melhor, eu quero saber a média de venda da semana, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui segunda, terça. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês que é bem legal do Excel. Sempre quando ele tem uma sequência, tipo semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou mês, ou ano, ele me dá uma opção de já preencher automático, sem precisar ter que digitar. Olha só, eu seleciono os dois que eu quero primeiro. Quando o ícone aqui do meu mouse ficar preto, eu arrasto ele até lá embaixo, ó. Ó, ele já repete para mim, tá vendo? Então, ele automaticamente já deixou aqui para mim, tá? Então, vamos lá. Eu quero falar aqui que na segunda-feira, eu comecei a semana vendendo R$300. Na terça-feira, eu vendi 240. Na quarta-feira, eu vendi mais 230. Na quinta, eu vendi 200. Na sexta, eu vendi 210. Tá? No sábado eu vendi 320, no domingo eu vendi 110, tá? E aí eu vou colocar uma soma aqui, ó, soma, ok? Vendi então R$1.610 na semana, tá? Vamos mudar aqui para dinheiro, ó. E aí eu quero saber qual foi a minha média de venda. Alguém vai te perguntar, pô, mas qual é a sua média de venda? Qual foi a sua média de venda na semana tal? Então eu coloco aqui, ó, média, ó, olha só. Olha que beleza. Legal. Minha média de venda foi R$230, minha média, tá? Qual foi o dia que eu mais vendi? Aí eu posso fazer aquele esquema do PROC-V, tá? Olha que interessante, ó. A gente vai fazer um exemplo rápido aqui, ó. Eu quero saber qual foi o dia que eu mais vendi, tá? Eu vou ter lá o meu máximo. Eu vou usar o meu máximo de novo, olha só. Eu vou usar o meu máximo aqui, ó. Máximo. Dentro do mês, dentro da semana, tá? Dentro da semana eu vendi R$320, essa foi a minha maior venda. Só que eu não sei exatamente qual que é, eu vou olhar aqui, eu sei que é sábado, mas eu quero fazer um PROC-V disso, tá? Eu quero saber qual foi a minha maior venda. Quando eu colocar aqui, eu já quero saber qual é a minha maior venda. O que eu posso fazer aqui, ó? Posso colocar um igual. Lembra que a gente falou do Excel, que ele puxa
sempre da primeira coluna para frente, então agora a primeira coluna é essa, e ele vai daqui para frente. Então, eu já puxei aqui as minhas datas. E os meus valores das minhas datas, né? Olha só, beleza. Então, 320 aqui, se eu colocar um PROC-V aqui na frente, ó, igual PROC-V. Ó, vou selecionar aqui a minha tabela. Vou colocar aqui igual PROC-V, né? Igual PROC-V. Eu quero procurar esse valor na minha tabela, né? O valor procurado. A minha tabela matriz, né? Minha matriz de tabela vai ser esses dois, porque eu quero pegar o dia relacionado ao valor. Vou pegar o número do índice de coluna, que é o 2. A gente vai lembrar novamente que aqui é a coluna 1 e aqui é a coluna 2, como a gente viu na outra aula. E o 0 para trazer um resultado absoluto. Então aqui, ó, eu já sei que sábado foi o meu maior dia de venda. Vamos supor que o meu maior dia de venda seja na quinta. Eu vendi R$380. Ó, ele vai mudar tudo, ó. Ele mudou o meu valor total. Ele mudou meu valor total. Ele mudou minha média. E maior dia de venda. Maior dia venda, tá? Que vai ser aqui na R$380 e foi numa quinta-feira, tá bom? Isso que a gente utiliza essas funções de estatística para você ter resultados palpáveis. Você quer, às vezes, ter uma informação ali mais precisa, sei lá, para o seu cliente ou para o seu chefe, para a empresa. Tá? Você quer dar um resultado mais assertivo, um negócio mais preciso, você vai utilizar essas funções aí. Beleza? Então agora a gente vai voltar aqui. Essas aqui são algumas delas e você pode usar aquela aba de fórmulas para validar também essas funções relacionadas à estatística, ok? Então agora a gente vai para outra categoria, que é de matemática, que é soma 6 e tal. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então, a soma eu acho que todo mundo já viu eu fazendo aqui um pouquinho, mas eu vou dar uma explicada aqui. Eu tenho aqui, eu posso fazer de dois jeitos, tá? Tenho aqui a soma, eu posso colocar 1, e aí ele me traz aqui a informação, ó. Ele me traz aqui a informação, o número 1 que eu quero somar. Vamos supor que eu quero somar vários números, tá? Eu tenho aqui o número 2, número 3, e assim eu posso ir embora, tá? Ó. Ele vai trazer a soma disso para mim, tá? Como também eu posso fazer uma soma diferente. Eu posso colocar aqui alguns números, tá? E eu posso aplicar uma soma aqui, ó. Soma. E eu seleciono aqui os itens, ele vai me trazer aqui a soma, ok? E aí, a gente vai fazer agora uma outra questão. A soma é bem simples, então é mais fácil a gente aprender, tá? Soma, quantidade de número aqui, e ele vai somar, tá? Ok. O soma C é diferente, tá? Vamos supor que eu tenho uma tabela de vendas e eu preciso saber, uma tabela de vendas, vou usar de novo a tabela de... Vamos usar a tabela de vendas com os vendedores. Eu quero saber qual vendedor vendeu mais, ok? Qual vendedor vendeu mais. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo para você entender, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar essa função que está aqui e vou jogar ela aqui embaixo. Então beleza. Eu tenho aqui, ó, o vendedor, tá? O vendedor, tá? O valor venda. Ok? Então tem aqui o vendedor e o valor venda. Eu tenho vários vendedores e esses vendedores eles vão se repetir, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vendedor Manuel, vendedora Isabela, tá? Vamos supor que eu quero só saber os dois, tá? Manuel e Isabela só. Vou colocar aqui Isabela de novo, vou colocar aqui Manuel, Isabela, Manuel, Isabela, tá? A gente tem alguns dias aqui, a gente pode colocar alguns dias, tá? Uma outra função que é legal, ó, data, venda, por exemplo, tá? Vou mostrar aqui para vocês que essa aqui também é legal. Vamos supor que eu quero pegar a data de hoje, tá? E eu quero acrescentar mais um dia na data de hoje. Então eu posso pegar aqui, ó,
Aqui nessa de baixo eu vou colocar a célula de cima mais 1. Ele vai pegar a data de hoje ou alguma outra data e vai somar mais um dia. Ó, tá vendo? Pegou 21, 22, eu vou copiar e vou jogar para cá. Ó, ele foi subindo os dias, tá vendo? Então, beleza, eu tenho aqui venda diária aqui de cada vendedor e aqui eu tenho o valor. Mas antes eu vou colocar aqui, ó, vendedor, tá? E valor vendido, tá? Beleza. Então, a gente vai abrir aqui agora. No dia 21, vou repetir aqui. Ó, dia 21, aí aqui o 24, eu posso deixar assim, tá? Beleza, ó. Aqui vendeu R$2.000, aqui vendeu 2.300, aqui vendeu 1.900, né? Aqui vendeu 2.300, aqui vendeu 2.100, tá? Aqui vendeu 2.400, tá? Aqui vendeu 2.800, tá? E aqui no final 1.500. Beleza. Tá? Eu preciso saber quanto cada um vendeu, tá? Quanto cada vendedor vendeu. Então, quais vendedores eu tenho? Manuel e Isabela. Esses dois vendedores que eu tenho, tá? E aqui que entra a questão do soma C. Eu não consigo fazer um soma. Se eu colocar somente o soma aqui, ó, olha o que vai dar, ó. Se eu colocar só, já deu aqui errado. Por quê? Ele somou tudo. E não é isso que eu quero. Aqui seria o total, correto? Então, ó, aqui o total, eu tenho a soma aqui. O soma C, ele é justamente isso. Ele vai dar para mim exatamente quanto cada vendedor vendeu. Ou o quanto de cada produto foi vendido. Tá? Por isso que é o soma C. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer aqui, ó, soma C. O que ele me pede? Aí aqui que é interessante você entender. Ó. O que ele me pede? O intervalo, o critério e o intervalo da soma. Então, o intervalo, né, que ele está me pedindo aqui, é o intervalo da planilha primária, que no caso é essa tabela maior aqui, ó, tá? Então, qual que é o meu intervalo? O meu intervalo é isso aqui, ó. O meu intervalo é isso aqui. Eu quero saber aqui dentro, depois, o valor da soma, tá? Então, eu já selecionei aqui o intervalo. Agora, eu vou pegar o critério. Qual o critério que eu quero validar nesse intervalo? Esse valor aqui, ó, o nome do vendedor, tá? E, por último, eu quero pegar o intervalo de soma. Olha só. Intervalo de soma é onde tem os números onde eu quero somar, tá? Posso dar um Enter. Agora ele já separou. Ele colocou aqui que o Manuel vendeu 6.900 e a Isabela 8.100, tá? Então, tem uma outra coisa aqui que eu preciso passar para vocês, que isso aqui é um erro também que muita gente comete e muitas das vezes não sabe por que está acontecendo. Ó, a gente vai apertar F2 aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó, F2. Tá vendo? Ó, quando eu aperto F2, ele mostra para mim o que ele selecionou, tá? Então ele selecionou aqui da coluna C10 até a coluna C17 e também da D10 até a D17, correto? Ó? Então o que pode acontecer? Quando eu copio e colo para baixo, ou quando eu arrasto ela para baixo, acontece uma coisa que o Excel ele já entende que você está puxando para baixo todos os valores. Mas aí que entra um grande porém. Se eu apertar aqui F2 de novo, tá? Ele já apresentou um problema ali, ó. F2. Tá vendo que agora ele mudou? Ele está puxando da C17 e da D18. Ele pulou uma linha para baixo. E isso não pode acontecer. Porque se eu continuar arrastando, pode verificar, ó. Se eu continuar arrastando, olha onde vai parar a minha fórmula. Tá vendo? Então isso não pode acontecer. E como que a gente corrige isso? Como que a gente trava isso? É justamente assim, ó. Eu vou vir aqui, vou de novo apertar o F2 e ele abriu aqui para mim. Quando eu termino a minha função, eu venho aqui, ó, e aperto o F4. Tá vendo, ó? Tá vendo que dentro da célula ele colocou uns cifrões aqui, ó, entre o C e o 10? Isso quer dizer que essa célula ela está travada. Mesmo que eu copie para outro canto, ela não vai se deslocar. Olha só, se por acaso eu não travei ainda,
Mas se eu jogar para cá, olha só, ele vai dar um erro, ó, porque ó, F2 ele puxou para o lado. E eu não quero que aconteça isso, eu quero que ele se mantenha na célula que eu especifiquei ali. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu com F4, opa, com F2, tá? Eu venho aqui e F4 para travar, dou mais um F4 aqui para travar, e também aqui eu vou travar, ó. Travo, ó. Clico aqui em cima, ó. Tá? Clico em cima, vou travar também, clico aqui em cima, vou travar também. Agora sim, ele não vai mais pular. Olha só, aqui eu tenho da 17, né, da 10 a 17, e aqui também, ou eu posso clicar aqui, ó, ele vai trazer para mim. Tá vendo que ele não andou? Ele continuou a minha base permanente, tá? Isso eu aplico em Soma C, isso eu aplico em Proc V, tá? Isso eu não posso esquecer. Pode ser que lá na frente, em algum momento, você vai puxar, vai arrastar sua função para baixo e pode ser que dê algum problema. Aí você já vai lembrar disso, que é que você deveria ter travado a célula para ela não deslocar, ok? Então fica essa dica aí para você. Beleza, então a gente já tem aqui, e aí ao invés de eu colocar a minha soma aqui, eu posso simplesmente, ou meu total, né? Eu posso colocar meu total aqui, ó. Inclusive, posso até colocar um gráfico depois se eu quiser, ó. No total, a minha soma, que eu já posso usar esse atalho aqui, no Enter. Olha só, tá vendo? Deu aqueles 15 mil que a gente tinha falado aquela hora. E aí eu posso colocar até um gráfico se eu quiser. Gráfico, isso aqui a gente já viu também, inserir, gráfico, e tá aí. Aí, ó, um gráfico. Manuel, Isabela e o total. Ok? Então, basicamente, pessoal, é isso aí que a gente vai fazer com Soma C, tá? E aí, por último, vamos dar mais um exemplo nessa questão aqui de valor, tá? Em alguns casos, quando a gente copia alguma, dependendo de outra planilha ou de outra fonte, o meu número ele vai vir assim, ó. Ele vai vir com esse risquinho verde aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele veio com esse risquinho aqui, ó. Um risquinho verde, ó. Tá? Esse risquinho verde, ele indica que esse número aqui, ele tá como texto. E se eu quiser somar ele com alguém, ó, vou colocar aqui, ó, aqui embaixo o número normal. Se eu quiser somar ele com o de baixo, vai dar errado, ó. Ó. Deu certo. Tá, deu certo aqui. Mas ele tá me... Bom, deixa eu falar de novo. Então, o Excel está falando que esse cara aqui é um número, tá? Então, pode ser, não é sempre, tá? Mas pode ser que aconteça algum erro relacionado a isso, tá? Pode ser que ao eu tentar dividir, né, talvez, vou tentar dividir esse por esse, pode ser que dê algum erro, tá? Não deu aqui, mas pode ser que gere algum erro depois lá na frente, porque ele está como texto, tá? Então, o valor nada mais é, ele transforma um texto que tem número em um número, tá? Então, se eu venho aqui e coloco o valor, aqui, ó, ele vai transformar isso em um número. Pode ver que esse aqui está para o lado esquerdo, então ele quer dizer que ele é um texto. Eu até dar uma sugestão aqui, ó, converter para número, ajudar com esse erro, ignorar erro, tá? Então, ele está dizendo aqui que ele é um texto. E aqui embaixo, ele está à direita. Então, aqui mostra que ele é um número, tá? E aqui, quando eu coloco essa função valor, ele gera aqui um número. Ele transforma isso num número. E aí você pode falar assim, mas por que eu vou usar isso? Vamos supor que eu tenha 1000 linhas assim, ó. Todas elas como texto, tá vendo? E eu quero transformar esse texto em número. E eu vou te dar um outro exemplo também, de Proc V, quer ver, ó? O Proc V de um jeito e o Proc V de outro jeito, porque o Excel ele vai entender que um é número e o outro é texto, quer ver, ó? Vamos supor, vou fazer um Proc V aqui rapidamente, ó, vou colocar código 1 teste, tá? E aqui embaixo eu vou fazer um Proc V, ó, igual, opa, vou colocar aqui 1 e aqui vai ser o Proc V, tá? Esse valor eu quero pegar essa tabela e quero pegar um 0. Ok. Tá vendo? Ó? Ele já me deu um probleminha aqui. Deixa eu verificar o que pode ser.
não sei que erro que é. Valor 2, teste 2. Então vamos lá. Vou colocar aqui teste, uma planilha rápida aqui, tá? Teste 2 e vamos fazer um PROC-V aqui embaixo, tá? Coisa bem rápida. Eu vou ter aqui, eu quero 1, tá? E quero aqui o PROC, igual PROC-V, tá? Quero esse cara aqui, vamos selecionar, tá? E 2 e 0. PROC-V você já sabe fazer, tá? Ele deu o teste aqui. Só que, se eu copiar esse cara aqui, pode ser que ele me dê um erro, ó. Ele vai dar que não existe. Tá vendo, ó? Esse é o motivo pelo qual nós temos que avaliar essa condição do valor, tá? Porque para o Excel, o número é diferente do texto. Por mais que seja o mesmo valor, mas um valor é texto e outro valor é número. Então o Excel ele vai falar que ele não entendeu, ele não conhece isso. Então, mas eu estou colocando 1, mas mesmo assim ele não está entrando, ele não está acessando. Então, pode ser esse problema aí, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou transformar esses números todos aqui em valor. Quer ver, ó? Eu vou colocar aqui, ó, um exemplo, igual valor, e vou pegar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Então ele modificou. Isso aqui que a gente vai utilizar no valor, tá? Pode ser que eu tenha uma planilha muito grande, muito extensa, e ele vai falar assim, ó, ele vai me dar a opção aqui, e vai falar assim, deseja converter tudo em número? Eu até posso converter tudo em número, tá? Posso selecionar, ó, posso selecionar e converter em número, ó. Posso fazer isso, legal. Só que dependendo também da situação, quando você se deparar com isso aqui, você tem lá 1000 linhas e você manda em converter, o Excel ele não vai conseguir processar isso, vai travar seu Excel. Então, qual é a minha sugestão? Sempre utilize essa função, valor, que daí você não vai pesar tanto a memória do Excel assim, e você consegue trazer de forma mais rápida os dados que você precisa. Tá bom? Então, essa é a condição aqui do valor. Beleza? Então, a gente vai voltar aqui, tá bom? Vamos voltar aqui agora para mais uma aqui, que é a de contagem, tá? Essas aqui também são bem legais. E a gente vai ter aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, o ponto C, tá? Isso aqui a gente já fez, mas eu vou mostrar para vocês novamente. Vou aproveitar uma tabela que a gente já tem, que é essa aqui, tá? Vou aproveitar essa tabela. Ó, vou aproveitar toda essa tabela aqui. Ctrl C, vamos lá em contagem. A gente vai aproveitar essa tabela aqui. Vou pegar esse ponto C aqui e vou jogar aqui para baixo, tá? Então vamos lá. Aqui eu já sei o valor vendido, tá? Vamos lá, vamos só atualizar aqui, ó. Vou puxar esse cara para cá, ó. Tá? Vamos puxar esse cara para cá. Ele está travado, lembra? Então eu tenho que arrastar ele para cá. Vou arrastar ele para cá, tá? E esse aqui eu vou arrastar para cá. Beleza, ó. Copy e copy. Beleza. Então aqui eu tenho o soma C, que é o valor vendido. Só que eu quero saber quantas vendas o Manuel fez e quantas vendas a Isabela fez. Então eu vou usar o cont C, tá? Como é que é o cont C? Então eu coloco aqui, ó, quantidade. Deixa eu deixar maiúsculo. Quantidade. QTD vendas, tá? Então eu quero saber quantas vendas cada um fez. Então eu vou fazer aquele cont C. Eu vou fazer aqui, ó, cont C. O intervalo é da tabela primária, ó, eu venho daqui até aqui, tá? E qual é o critério? O critério é o nome do vendedor aqui, ó. É o que eu quero saber quantas vezes ele vendeu, ó. Vou dar um Enter. Tá vendo? Então aqui mostra que o Manuel fez 3 vendas e se eu copiar aqui, a Isabela fez 4 vendas. E se eu colocar, se eu puxar essa soma para cá, no total eu fiz 7 vendas, tá? E cada um aqui vendeu uma quantidade, tá? E aí, isso aqui a gente utilizou aqui algumas datas. Eu vou replicar essa data para cá. Eu vou colocar aqui todas as datas iguais, tá? Eu vou colocar aqui, vou colar como especial valores, só para ele colar o mesmo valor, tá? Isso aqui eu posso explicar depois também, o que eu fiz agora, tá? Bora lá. Tá vendo aqui que eu tenho 3 datas, ó, 21, 22 e 23? Eu quero saber agora quanto eu vendi em cada data, tá? Eu quero fazer esse cont C. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero saber quanto o Manuel vendeu em cada data e quanto a Isabela vendeu em cada data.
tá? A gente pode usar aquela função lá do hora, dia, data, a gente pode, só que vai ser uma soma total. Eu não quero saber uma soma total, eu quero saber quanto cada vendedor vendeu no dia, tá? Então a gente tem aqui, ó, temos aqui 3 datas. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou copiar essas datas aqui para frente, ó. Vou jogar aqui, ó. Eu tenho a data 21, correto? 21/9. Ó, 21/9. Eu tenho a data 22/9. E tem a data 23/9, tá? Eu tenho essas 3 datas aqui, beleza? Então, agora a gente vai saber aqui como que eu vou fazer o conte CES aqui. Ó, nessa data aqui, eu vou colocar aqui, ó, conte CES, tá? E aí, ele vai pedir aqui, ó, intervalo do primeiro critério, critério 1. Então, primeiro intervalo, qual que é o primeiro intervalo que eu quero saber? Eu quero saber esse intervalo aqui, ó, a data, tá? Eu quero saber, o primeiro intervalo é esse, e aí eu vou usar aquela função que a gente falou. Lembra? De travar, eu vou travar aqui a minha seleção. Tá? Travei aqui. Tá? Então, para o próximo, qual é o critério para esse intervalo? O critério para esse intervalo é a data, porque eu selecionei a data aqui. Ó. Então, o primeiro critério tem que ser referente à seleção que eu fiz. Então, eu vou colocar a data. Ok? Beleza? E aí, beleza. Então, aqui eu vou mostrar um outro tipo de travamento para vocês entenderem depois, tá? E agora, eu vou colocar o segundo intervalo. O primeiro intervalo foi a data, agora o segundo intervalo vai ser os nomes dos vendedores. Ó, aqui. Tá? Selecionei e vou fazer aquele esqueminha de travar. Então, já travei aqui, ó. Tá? Então, já fiz aqui a minha validação. E agora, por último, ou melhor, ele vai me pedir agora o critério 2. Critério 2 referente à seleção 2, tá? Que no caso é o Manuel aqui. Ok? E por último, a gente vai colocar... Não só. A gente vai colocar aqui quantos dias ele vendeu, quantas vendas ele fez no dia e quantas vendas a Isabela fez, tá? Ó, aqui. Não ok aqui. O 2, faltou aqui o critério 2, ó, o 20, beleza. Então, ó, no dia 21, o Manuel fez uma venda, tá? E aí, tem um detalhe, se eu copiar e jogar para o lado, ele vai dar 0. Por que ele deu 0? Porque ele andou, ele pulou para frente, eu não quero que ele pule para frente. E aqui ele pode pular, mas aqui ele não pode pular, tá? Então, como é que eu faço esse travamento aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês. Esse travamento aqui, ó, que é o verdinho aqui, ó, que a gente vai ver aqui, ó, ele é o verdinho G8. Eu não quero que ele ande para o lado. Eu quero que ele se permaneça na coluna G. Eu não quero que ele mova para o lado. Tá? Eu quero que ele fique parado somente na G. Quando eu coloco o cifrão no início da célula e no meio da célula aqui, eu estou falando para o Excel que ele não movimenta nem para cima, nem para o lado, nem para baixo, nem para trás. Quando eu venho aqui e coloco na coluna, tá? Eu coloco aqui na coluna um cifrão, eu estou falando para o Excel que eu quero travar somente a coluna. Eu quero que ele não ande coluna, mas para baixo ele pode andar, a linha ele vai poder andar, tá? Então, quando eu copio aqui, ó, e colo, eu já posso ter algumas informações, tá vendo? Ó? Ele não pulou, ele continuou lá no G8. Ó. Pode ver que ele continuou aqui, tá? Mesma coisa é se eu fizer isso aqui, ó. Eu vou copiar esse cara para baixo e vou colar. Pode ver que ele deu sempre zerado, mas a Isabela vendeu lá. Isso aqui vai dar zerado mesmo porque é o total. Isso aqui a gente não vai colocar por enquanto. Mas aqui, o que ele fez? Ele desceu. Ele não andou para frente, né? Ele não andou aqui para frente, mas ele desceu aqui, ó. Ele deveria estar aqui em cima, ele desceu. Então, o que eu vou fazer aqui nessa fórmula? Eu vou travar esse J aqui, ó, que é o vermelhinho, tá vendo? Eu vou travar no meio da célula. Depois da letra, eu vou travar o meio aqui dela, que daí ela vai travar a linha, ok? Então, se eu copiar agora, você vai poder ver que ele vai me respeitar normalmente, ó. Ele respeitou normal. Então, ele não correu, tá? Essa questão, pessoal, se ficar um pouco de dúvida, pode parar o vídeo, pode me chamar, pode me perguntar que eu vou tirar, tá bom? Se não ficou muito claro essa questão de travamento de células e tal, pode me chamar que eu explico de melhor forma depois. Mas basicamente é isso, tá? Vou dar um exemplo aqui maior, vou dar um zoom aqui
e vou colocar um tamanho maior aqui para vocês entenderem. Ó. Eu tenho uma célula, vou colocar essa célula aqui, ó, célula 1, e eu quero colocar o igual. Ó, coloquei igual aqui. Ó. Se eu arrastar essa célula para cá, ele vai ficar em branco porque ele andou com a célula. Tá vendo? Ó, ele arrastou para cá. Eu não quero que ele arraste essa célula. Eu quero que ele fique parado lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Ó, se eu colocar aqui, ele vai travar a coluna. Ele não vai deixar eu andar para o lado. Ele não vai deixar eu deslocar para os lados. Tá? Ele vai ficar travado sempre na coluna H. Se eu travar aqui no meio, ele vai travar a linha. Ele não vai me deixar sair da linha 15. Ele vai mudar de colunas, mas ele vai ficar travado na coluna 15, na linha 15, tá bom? Então, só para vocês fixarem essa questão aí de travamento de células, e é uma coisa que vocês vão utilizar bastante no dia a dia de vocês. Beleza? Então, a gente tem aqui o Cont-Cs e aqui um Cont-C básico aí para a gente entender, tá? Um Cont-C aqui e um Cont-Cs aqui, somando aqui as vendas dos dois vendedores. Beleza? E agora a gente vai para o nosso último tópico desse módulo, que é falar um pouquinho sobre texto, tá? Então a gente vai lá aproveitando agora que a gente já pulou um pouquinho, dá uma parada agora, se for o caso, tá bom? Dá uma parada, vai lá, toma uma água, come alguma coisa, né? Dá uma esfriada na mente aí, se esquentou um pouquinho sua mente aí, dá uma esfriada um pouco, e depois você retorna novamente para você continuar com a nossa aula, beleza? Vai lá! 1 hora depois. Bom, beleza. Eu já fui lá, tomei minha água, tô tranquilo, né? Agora vamos retomar aqui o nosso estudo. Bora lá. Então a gente vai voltar aqui para o texto, tá? Algumas funções relacionadas a texto, ok? Então, bora lá. Então, como que funciona o texto? Essa função aqui a gente usa bastante, tá? Vamos supor que eu quero saber da data, eu quero saber o mês e o dia, tá? Como que eu faço isso? Eu quero saber que o mês de janeiro ou o mês de setembro, é o qual nós estamos, e o dia, exatamente o dia. Tá? Não dia 21, eu quero saber que dia que é hoje, dia da semana, já é uma terça-feira, eu quero saber isso. Tá? E o Excel ele dá essa função, está dentro da função texto. Tá? Como é que funciona isso? Vamos lá, vamos colocar aqui, primeiramente, igual hoje. Isso a gente já viu na outra função, vai trazer a data de hoje. Tá? O texto é o seguinte, aqui eu vou colocar que ele vai me trazer o mês, e aqui eu vou colocar dia da semana, tá? Dia, semana. Só que em texto, eu não quero em número mais, eu quero aquelas outras funções que a gente tinha, ele trazia o mês por número e o dia também por número. Eu quero saber agora por texto, tá? Quero ver que setembro, ou 7, ou, tá? Então, o que eu vou utilizar aqui, ó, texto, ó, tab. Qual o valor que eu quero modificar? Quero modificar a data, tá? Que está mostrando aqui, ó, o valor é a data, tá? Isso aqui geralmente a gente usa bastante em data, tá bom? E agora, qual o formato do texto que eu quero que ele exiba, tá? Eu quero que ele exibe para mim aqui um mês. Ó, se eu colocar assim, ele vai trazer só o número. Olha só, mês 9. Só que eu quero que ele traga o nome do mês, ou pelo menos a abreviatura, né, a abreviação do mês. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Mais um M aqui, que daí ele já vai me trazer um negócio diferente, ó. Ele já me traz uma abreviação do nome do mês. Então, ele está falando aqui, o mês é o setembro, tá? Isso aqui é bem legal, tá? Então, não, eu quero colocar o mês todo, tá? Eu não quero só metade do mês, eu quero o mês todo, tá? Lembra do travado? Ele puxou aqui para baixo, ó. Tá vendo? Se eu travar aqui agora, vou dar um F4 aqui, ó. Ele vai travar, ou melhor, eu vou travar esse aqui, né? Eu vou vir aqui, eu vou travar porque eu não quero que ele mude. Ó, F4, dou Enter, vou copiar e vou colar, tá? Então, eu quero que ele fique maior, eu quero o mês todo, o nome do mês todo. Ó, pronto, setembro. Você viu que legal? Então, aqui, quando eu coloco 3 e o M aqui, ele significa mês mesmo. Quando eu mudo aqui, ele vai me dar uma abreviação, e aqui quando eu coloco 4, ele me dá o mês todo. Se por acaso aqui for mais que 30, que já vai mudar de mês, ele já vai me dar o mês de outubro, tá vendo? Então fica um negócio bem dinâmico, bem legal. E mesma coisa dia da semana. Eu vou colocar aqui texto, quero pegar aqui o valor que eu quero formatar,
vou colocar aqui D. O D é o dia, tá? Então, ó, ele vai me trazer aqui dia 21. Só que eu não quero o número, eu quero o nome da semana, tá? Então eu vou colocar aqui 2 Ds para ver. Ó, também deu o número, eu quero o nome, tá? Quero o nome do dia. Então eu vou colocar aqui, ó, mais um D. Tá vendo? Ó? Ele já me deu a abreviação de terça-feira. E agora eu quero colocar o mês todo, tá? Eu quero colocar aqui o dia todo, eu quero o nome do dia todo, tá? Vou travar novamente, ó. 4, travei, copiei, colei. E agora eu vou mudar aqui para mais um D. E olha aí, ó, terça-feira. Tá? Isso aqui é bem legal, você usa isso aqui muito em planilhas que tem datas, você precisa saber o mês, você precisa saber o dia exatamente certinho que talvez é uma consulta, vai cair em qual dia e tal. Às vezes você fala para a pessoa, vai ser a sua consulta dia 20, sei lá, dia 25/9. Poxa, mas dia 25/9 é que dia? Não sei. Então eu vou colocar aqui um mais 4, que eu vou saber, ó. Vai ser num sábado, sábado eu não vou poder te dar uma consulta, então vai ficar para o dia 27. Que dia 28 é dia 27, porque dia 26 vai ser no domingo, então eu vou colocar aqui mais 6, ó, e aí sim, aí segunda-feira você pode fazer essa consulta, tá bom? E aí a gente vai utilizar mais funções, porque às vezes você está numa planilha ali e a planilha ela já está formatada de um jeito aonde você precisa deixar o número maiúsculo, ou os nomes maiúsculos, né, ou as letras maiúsculas, e aí você... Imagina você ter que reescrever um nome inteiro, por exemplo, vou colocar aqui, ó, vou colocar minúsculo aqui, ó, Manuel Teixeira, Manuel Filho, Manuel Filho. Imagina, ter que escrever, putz, nossa, não era assim, eu vou ter que colocar o nome da pessoa em maiúsculo, porque o meu chefe pediu que tem que ser maiúsculo. Vou ter que escrever de novo, será? Ó, Manuel Filho. Vamos supor que aqui eu tivesse mais nome aqui, sei lá, Manuel Filho Castro, imagina? Poxa, aí tem que ficar verificando se está certo ou não e tudo mais, olha só, um monte de coisa. Isso não é legal, eu não vou conseguir fazer isso aqui em uma linha, ok. Vamos falar de novo, 100 linhas, eu vou mudar todas essas 100 linhas? Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Simples, eu venho aqui, ó, igual, maiúsculo, olha só, e seleciono, ó, pronto, fechou. Ok? Então facilita a minha vida, tá? Mesma coisa aqui, ó, maiúsculo, ó, pronto, já mudou. Ele traz com mais facilidade para mim. Não, mas o nome, vamos supor que eu tenho um nome aqui, ó, vou colocar um nome aqui, ó, minúsculo de novo, tá? Opa, Manuel Filho. Só que eu não quero tudo isso aqui maiúsculo, eu só quero um pedacinho do nome em maiúsculo, tá? Eu só quero a primeira letra em maiúsculo. Tem até uma outra função aqui que eu posso colocar para vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. Maiúsculo. Olha só. Tem essa função aqui também, que ela vai falar para mim somente a primeira letra maiúscula. Olha só que legal. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Ó. Coloca aqui embaixo, ó. Igual maiúscula. Vou colocar o nome lá. Olha só que legal. Tá vendo? Então facilita a minha vida. O Excel ele facilita a nossa vida, tá? Eu vou colocar aqui maiúsculo, opa, igual maiúscula, o nome vai dar meu nome todo maiúsculo. E aí, consequentemente, a gente já vai saber aqui, ó. Aqui maiúsculo e agora eu vou fazer minúsculo, que também é igualzinho a mesma fórmula, a mesma função, só que muda essa questão aqui, ó. Minúsculo, mesma coisa, ó, tá vendo? Ele vai deixar tudo minúsculo, tá vendo? E aqui mesma coisa, se eu mudar aqui, ó, igual maiúscula, ele vai mudar tudo também para mim, ó. Primeira letra de cada palavra maiúsculo e os demais minúsculos, olha só, tá vendo? E aí eu tenho mais outras duas funções que também a gente usa bastante, né? Eu quero pegar somente alguns caracteres. Eu quero pegar aqui somente os caracteres, só quero pegar o primeiro nome. Eu não quero pegar o nome todo. Nesse caso, nesse exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Esquerda. Meu nome tem 6 letras, então esquerda 6, tá? Vai dar Manuel. Só que os nomes são diversos e nomes têm vários caracteres, então eu não posso usar sempre esquerda 6, tá? Então eu só estou mostrando para vocês
um exemplo de como funciona essa função, tá? Vamos supor que eu quero pegar a esquerda aqui, eu tenho um produto e ele é um produto que sempre tem 3 dígitos, tá? Vamos supor aqui, ó, o produto é o produto 850, olha só, ele vai estar assim, ó, cadastrado. O 850 papel A4, um exemplo, tá? Eu quero pegar só o código desse cara aqui, somente o código, tá? E o código ele se repete, ele sempre vai ser 3, então eu posso usar essa esquerda, ó, igual, posso aqui, ó, usar igual esquerda 3, porque ó, aí ele me traz só o código, tá? Isso quando eu tenho palavras ou valores iguais. Aí eu posso usar uma esquerda igual para todo mundo, tá? Mesma coisa direita, ok? Então, vamos supor que sempre, vamos inverter, né? Vamos supor que esse código, ele sempre aparece lá no final. E é sempre os 3 últimos números do título, ou do valor, né? Tem o nome do material e lá os 3 últimos sempre vai ser o código desse item. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Vou mudar, né? A gente vai vir aqui, ó. É sempre os 3 últimos. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, 850. Ó. Então, é sempre os 3 últimos. O que eu vou fazer? Igual direita 3. Ó. Ele sempre vai trazer para mim. Tá? Essas são as funções de texto e algumas outras também que são bastante interessantes. Às vezes você tem um título que você precisa modificar para maiúsculo, minúsculo, às vezes você tem uma tabela que veio para você. Pensa bem, você recebeu uma tabela lá de um outro colega de trabalho, só que a tabela está toda desconfigurada, tá? Parte está maiúsculo, parte está minúsculo, uma parte tá com número e data diferente e tal. Para você dar uma melhorada nela, você pode utilizar essas funções aqui que você vai ganhar bastante tempo, tá? Para não precisar ter que redigir tudo novamente. Mas você vai ganhar bastante tempo e vai deixar também a planilha mais apresentável, mais fácil de ser analisada por quem tiver que analisar. Tá ok? Então, a gente vai ficando nessas funções, tá, galera? E aí, a gente pode novamente entrar nessa questão de dúvidas, tá? Caso você tenha alguma dúvida, tá? Tenha qualquer dúvida relacionada a esse curso, você pode falar comigo, eu vou estar aqui disposto para te ajudar, mas eu preciso que você me fale, tá? E você falando pra gente, é claro que a gente vai te retornar com a maior brevidade possível, ok? Então eu espero que esse módulo tenha te ensinado algumas funções, eu espero que esse módulo ele tenha feito você abrir um pouco sua mente em relação a várias funções que o Excel tem. Não se limite somente a essas funções e fórmulas que eu te passei. Entre naquela aba de fórmulas, funções. Você agora já sabe mais ou menos ali como é que funciona a estrutura de uma função. Então, você pode ir desbravando mais. Você pode ir entrando mais nesse mundo de funções e você vai ter, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir alcançar melhores objetivos e mais rapidamente. Ok? Então, eu quero te desejar bons estudos, ok? A gente vai se ver agora no 4º módulo, onde a gente vai falar de formatação de planilha e gravações de macro para você poder fazer as suas aplicações dentro do Excel de forma automática, ok? Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula. Valeu!